Olá, boa noite para você. Obrigada por começar mais uma semana com a gente. A motorista que atropelou duas pessoas na Avenida Cristiano Machado, em BH, na última sexta-feira, se apresentou hoje à polícia. Ela havia fugido sem prestar socorro às vítimas. Trânsito intenso na Avenida Cristiano Machado. Repare que em frente à estação do MOVE, dois homens atravessam entre os carros. Quando estão prestes a chegar perto da grade que divide as pistas, eles são atropelados. A motorista continua acelerando e vai embora sem prestar socorro. As vítimas são dois moradores de rua. Eles foram socorridos pelo SAMU. Um deles quebrou o fêmur. O atropelamento aconteceu exatamente debaixo desta passarela. Testemunhas que viram o acidente chamaram a polícia. E os investigadores encontraram aqui no chão a placa do carro da mulher. Em poucos minutos localizaram o endereço dela. Foram até o local, mas parentes disseram que a suspeita não estava em casa. Eline Cristina de Azevedo Ferreira, de 32 anos, conseguiu escapar do flagrante e se apresentou à polícia hoje pela manhã, acompanhada de um advogado. Em depoimento, a mulher contou que passou a madrugada de sexta-feira se divertindo e que ingeriu bebida alcoólica. Ela disse que foi após a faculdade para um bar e, em sequência, ainda foi para uma casa noturna chamada Lambique. E lá ela ingeriu bebida alcoólica também. Disse também que bebeu água e tal, saiu por volta de 4, 5 horas da manhã, voltou para perto do primeiro bar, que é onde estava o veículo dela, de lá pegou o veículo e retornou para casa. Então, nesse trajeto até em casa que ocorreu o fato. Ainda segundo o delegado, Eline disse que fugiu porque ficou nervosa. Segundo ela estava muito assustada com a situação e aí ela saiu e foi para casa, que é muito próximo ao local, e afirmou que teria pedido ao irmão que fosse ao local para verificar se realmente tinha acontecido alguma coisa ou não. Mas isso a gente não confirmou ainda. A mulher foi ouvida e liberada. O caseiro de um sítio em Varginha foi morto. Um casal é suspeito do crime. Segundo o agricultor, dois lavradores passavam pela casa de Elton John Alcântara, de 41 anos, e estranharam que a vítima não tinha saído para trabalhar. Quando deparou com a casa que estava a chaminé apagada, não tinha nenhuma fumaça, e chamou, e não respondeu, e a porta estava entreaberta. Pegou, entrou, viu que tinha sangue na sala. Aí acabou de entrar, viu ele morto no quarto. De acordo com a polícia, Elton foi esfaqueado várias vezes, executado a tiros. Nas buscas na casa da vítima, a polícia teria encontrado uma caixa de isopor debaixo da cama. No interior dela, várias munições de calibre 44. Ainda segundo a PM, 3 projéteis da mesma munição estavam ao lado do corpo. Nossa equipe acompanhou a polícia militar. Os suspeitos negaram as acusações e logo foram liberados. Seu Osmar ficou chocado com o crime. Porque o rapaz era assim íntimo da família. O rapaz era muito trabalhador, uma pessoa digna, entendeu? Então fica aquela sensação de impunidade, a gente fica realmente chocado. Apresentado o homem suspeito de roubar celulares de uma loja em Oliveira, no centro-oeste do estado. Agora a polícia procura pelos receptadores. O local tinha acabado de abrir quando o suspeito chega. Antes de cometer o crime, ele entra e sai da loja 2 vezes se passando por cliente. Quando aparece novamente, o rapaz saca uma arma, ameaça a vendedora e enche uma sacola com celulares e tablets. O criminoso foge levando quase R$100 mil em mercadorias. O assalto foi há pouco mais de 2 semanas. O dono do comércio, que não quis ser identificado, disse não aguentar mais a criminalidade. A gente não tem sossego. A gente está na loja, todo mundo fecha o comércio lá no sábado ao meio-dia, a gente não consegue ficar mais tarde, tem medo de ficar. Então tá demais, cara, uma insegurança total, assim. Fabiano José França, de 31 anos, foi identificado pelas imagens e confessou tudo. Segundo ele, a arma usada na ação foi comprada no centro de BH. Eu comprei lá na Praça 7. Por quanto? R$1.000. O suspeito já cumpre pena pelo mesmo tipo de crime em Pedro Leopoldo, na região metropolitana da capital. A ação em Oliveira aconteceu durante uma saída temporária. O rapaz cometeu o assalto 2 dias depois de ter conseguido o benefício.
ele já estava preparando para outra saída temporária, para ficar mais 7 dias fora. Mas com o cumprimento da prisão preventiva, ele não pôde sair e teve que retornar ao presídio. Na casa do homem foram apreendidos um celular que pertencia à loja, as roupas e esta moto usada pelo suspeito no dia do crime. A polícia quer saber agora quem é o receptador dos produtos roubados, que teria pagado cerca de R$15 mil por toda a mercadoria. No momento do crime ele estava sozinho. Mas sabemos que delito dessa espécie, sempre existem pessoas que encomendam os objetos. E nós estamos trabalhando para identificar esses possíveis receptadores. A família de um jovem assassinado em Varginha por causa de uma briga nas redes sociais doou os órgãos dele. Os parentes querem que isso sirva de exemplo para que outras pessoas façam o mesmo e salvem vidas. Minha esperança é que ele sobrevivesse, mas se ele fosse preciso ficar numa cama, eu cuidava dele pro resto da minha vida. Segundo a mãe, a morte trágica de Jonathan Cândido Bernardes Bueno, de 24 anos, irá ser amenizada com um ato de solidariedade. Eu perdi meu filho, mas quem recebeu os órgãos dele, que seja feliz. A morte cerebral foi constatada na tarde de sexta-feira. De acordo com a Fundação Hospitalar de Minas Gerais, de janeiro a agosto de 2015, foram realizados 1.463 transplantes no estado. Apesar da circunstância de todo o sofrimento da família, esse gesto de doação por parte da família valoriza muito isso. A mãe de Jonathan faz um incentivo para que outras pessoas tenham a mesma atitude. Porque isso aí, se a gente pensar só na gente, é um egoísmo. Tem que pensar em mais gente que está precisando também. O jovem foi morto na noite de quarta-feira, depois de uma briga com Cláuber Antônio Correia Cardoso, de 35 anos. Eles começaram a discussão no WhatsApp. Que a tua mulher tá rodando todo mundo aí, tá, viu? Só um moleque, ô Piu-Piu. Leva a mão de ser babaca, rapaz. Eu tô brincando com você, seu palhaço. Jonathan depois foi até a casa de Cláuber, que deu um tiro no olho do rapaz e fugiu. O advogado se escondeu em uma fazenda da família, mas depois se apresentou para a polícia alegando legítima defesa. O suspeito é réu primário, foi solto e irá responder em liberdade. Se fosse o filho do delegado que tivesse sido assassinado, do promotor de justiça, do juiz, ele estaria solto? Eu creio que não. Estacionamentos de Belo Horizonte sentem os efeitos da crise econômica. Alguns fecharam as portas, outros demitiram funcionários. Para muitos, a saída foi baixar os preços para atrair a clientela. Região hospitalar da capital, ponto muito movimentado. Conseguir parar o carro nas vagas rotativas é privilégio de quem chega cedo ou tem paciência e tempo para ficar procurando. Por isso, o estacionamento particular aqui não falta. O motorista está pagando em média R$ 8,00 a hora. Você tem que ficar medindo quanto é que você vai gastar cada hora que você para. Vai sacrificar e arrumar uma vaguinha na rua, né? Porque... Andando, vou vir dar a volta em quarteirão, complicado. Vende ônibus, o estacionamento tá difícil demais aqui. O pessoal ainda está achando os preços puxados, mesmo depois da maioria dos estacionamentos baixar os valores por causa do sumiço da clientela. Neste, em outubro do ano passado, a hora custava R$ 12,00. Segundo o dono, o estabelecimento vivia lotado. Mas agora o empresário, que tem 15 unidades em BH, diz que enfrenta o pior momento financeiro dos 25 anos que atua na área. O meu faturamento caiu 30% nesse ano e está insustentável. Já fiz vários trabalhos, ações, panfletagem, mas não teve muito sucesso. Tanto que eu tive que fechar 2 unidades minhas. Ainda de acordo com ele, cerca de 25% dos clientes mensalistas estão deixando o carro em casa. Para equilibrar as contas, teve que demitir funcionários. Na rede total, eu tinha 60 funcionários. Hoje eu estou com 35, no limite, para ver se consegue sobreviver. Na tentativa de atrair o freguês, vale passar o dia todo acenando, segurando plaquinha, dando destaque às promoções. Por exemplo, moto costuma ser mais em conta e tem mais lugares para estacionar, mas mesmo assim está complicado. Na crise que nós estamos hoje tem que reduzir tudo.
Agora cá para nós, gente, quando os preços sobem demais, a tendência é haver um esgotamento. Assim aconteceu também com o boom dos imóveis. Eu, por exemplo, já cheguei a pagar R$ 18 por 1 hora de estacionamento num lugar onde não havia alternativa de parada. Sinceramente, um absurdo, né? Sabemos que todo empresário precisa ter lucro sim, mas sem massacrar o consumidor. O fim da greve do INSS foi anunciado na sexta-feira passada, mas quem procurou uma agência do Instituto hoje deu com a cara na porta. É que a retomada do atendimento à população ainda vai depender de um acordo que os servidores devem assinar amanhã com o governo federal. A fila na porta das agências parecia representar o fim de uma espera, que durou 78 dias. Mas ao chegar aqui, quem precisa do atendimento recebeu uma notícia desanimadora. Os serviços continuam paralisados. Só entraram pacientes de alguns médicos peritos que não aderiram à greve. A maioria das pessoas voltou para casa frustrada. Vim hoje com a esperança de ser atendida. Chega aqui, a informação que o médico que ia me atender aderiu à greve. Primeiro deveriam fechar tudo, determinar que dia que vai voltar o dia certo, para que as pessoas não percam tempo. Segundo o sindicato da categoria, 15 milhões de pessoas deixaram de ser atendidas em todo o país. A paralisação afetou principalmente os serviços de concessão de benefícios. Os trabalhadores aceitaram a proposta do governo de reajuste de 10,8%. Mesmo assim, a situação ainda não está definida. Os funcionários do INSS sinalizaram para o fim da greve, mas ainda não sabem quando o atendimento ao público vai ser retomado. Tudo vai depender dos detalhes de um acordo com o governo, previsto para ser assinado numa Assembleia Geral, marcada para a tarde desta terça-feira. Se o acordo for assinado a contento, então aí suspende-se a greve, mas mantém-se o estado de greve. Isso significa o quê? Significa que a categoria vai ficar alerta para que seja contemplada nas suas reivindicações. Antes de procurar as agências da Previdência Social, a orientação do INSS é para que os segurados liguem para o número 135. 4 pessoas ficaram feridas no acidente na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Elas estavam em um carro todo irregular. O veículo capotou e caiu no barranco. O carro descia esta avenida quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista, derrubou placas deste muro e capotou na ribanceira. O Verona ficou completamente amassado. 3 adolescentes e um jovem de 23 anos tiveram ferimentos graves. Segundo a polícia, o grupo voltava de uma festa. Pararam num posto de gasolina para poder arrumar um cabo de bateria do carro que estava com problema. E ao descerem pela via do minério, perderam o controle, muito machucados. Muito sangue no rosto, um teve o dedo amputado. E estavam realmente muito machucados, o SAMU veio imediatamente para o local. De acordo com os militares, o carro está com a documentação vencida e o motorista não tem carteira de habilitação. Alunos do curso de formação de oficiais da PM participaram de uma blitz na região hospitalar de Belo Horizonte. Durante a aula, mais de 10 motos irregulares foram apreendidas. Os futuros oficiais se posicionaram na esquina das avenidas Alfredo Balena e Francisco Salles. Estão tendo a oportunidade de ver na prática como que funciona uma operação blitz, com o objetivo de fazer a fiscalização de trânsito, mas também trazer a informação para o usuário da via dos riscos que ele corre em estar conduzindo seu veículo em desacordo com a legislação. Os alunos verificaram toda a documentação dos veículos, principalmente das motos. 12 estavam irregulares. Todas aquelas motos que estão aí no box serão recolhidas ao pátio devido à irregularidade. Devido a essas irregularidades, sem licenciamento, selo violado e motoboy, os motofrete, sem a placa vermelha, sem registro. A Prefeitura de Santa Luzia aguarda o parecer dos bombeiros para avaliar os danos provocados pelo incêndio que começou na sexta-feira passada num dos prédios do Executivo Municipal. Parte do teto de um dos depósitos desabou.
Imagens aéreas mostram como o prédio ficou por dentro. O fogo começou no 3º e 4º andares. Cerca de 50 homens do Corpo de Bombeiros participaram do combate às chamas. A maior dificuldade era o revestimento das paredes, feito de material inflamável. Apaga fácil, mas também pega fogo muito fácil. É uma mistura aí de isopor com cortiça, com madeira, com pinche. Além do prédio incendiado, as atividades tiveram que ser interrompidas em outros 4 edifícios que ficam no mesmo terreno por causa da fumaça tóxica e também pelo risco de acidentes. Funcionários aguardavam do lado de fora, sem saber quando e onde poderiam voltar a trabalhar. Nosso setor que saiu, mas por enquanto tem que ficar aguardando. Vamos esperar, vamos ver o que vai dar, né? É triste ver o que está acontecendo. Teve gente que foi até a sede da prefeitura nessa segunda-feira para resolver problemas e também saiu de lá sem resposta. Aqui agora diz que está interditado, não dá para ser atendido, não? Ainda não tem um levantamento claro, tá? Os danos, não houveram danos a qualquer parte da prefeitura, ou seja, a parte de documentos, mobiliário, computadores, não foi danificado nada. O incêndio ocorreu dentro das áreas desativadas que não estavam sendo utilizadas pela prefeitura. Daqui a pouco, a discussão do projeto que prevê o aumento da alíquota do ICMS, em Minas. Voltamos já já. Foi adiada para amanhã a votação do projeto de lei que prevê o aumento da alíquota do ICMS no estado. A proposta é polêmica. O plenário ficou cheio. Muitas pessoas protestavam contra o projeto de lei. Já basta que a carga tributária já é enorme, eles ainda querem tomar mais do pequeno comerciante. A gente quer que faça cumprir a promessa do governador do estado, que era reduzir o ICMS e não aumentar. A proposta quer aumentar o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços em 2 pontos percentuais. Entre os itens que ficariam mais caros estão as cervejas, os cigarros e as armas, que já haviam tido ICMS corrigido no governo anterior. A nova alíquota também provocaria o aumento dos refrigerantes e isotônicos, da ração para animais, além de cosméticos e perfumes. Equipamentos como celulares e câmera fotográfica também estão incluídos no pacote. Se o projeto for aprovado, o ICMS sobre a energia elétrica para comerciantes também subirá de 18% para 25%. Deputados da oposição fizeram 4 requerimentos na tentativa de suspender o reajuste no imposto. Porém, o primeiro foi negado por 37 votos contra e 14 a favor. Por causa de uma solenidade, a votação do projeto de lei foi adiada e só deve ocorrer nesta terça-feira. Como líder do governo, eu tenho convicção que nós temos a maioria dos votos, temos a garantia da votação. Eu jamais vi uma votação com resultado tão incerto aqui na Assembleia quanto essa. Eu estou muito otimista com a probabilidade de derrotarmos o governo e derrotarmos o aumento de impostos em Minas. A edição de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Eu volto amanhã às 6h45 e espero por você de novo. Boa noite, uma ótima semana para todos nós. Tchau.